Bom, caso vocês não tenham reparado, eu sequestrei cada um de vocês pra fazerem tarefas pra mim. Essas tarefas podem ser fáceis ou completamente difíceis. Eu discordo completamente com isso. Discorda do quê? Eu nem falei as coisas que eu ia falar. Alô? Pera, o que você falou? Ah, meu Deus do céu, Bluey, por favor. Meu Deus, cara, ele deu vapo no cara do nosso lado. Agora os meus cubos sumiram. Procurem eles e boa sorte, dane-se. Olha, eu tô sumindo por causa que a gente não tem verba pra fazer algo mais complexo que isso. Tá bom, isso foi bizarro demais. Mas enfim, Chaloiro, onde você acha que nós podemos encontrar informações importantes sobre a localização dos cubos? Sério, Chaloiro, esse é o máximo que você consegue? Cala a boca, vai achar os seus cubos sozinhos então. Rainbow Friends! O mapa que parece ser mais um jogo simples do Roblox, onde é literalmente a gente procurando as coisas que sumiram, alguma coisa assim do tipo. E mesmo parecendo ser simples, esse mapa conta vários eventos trágicos que aconteceram e que provavelmente acabaram na criação dos bonecos do Rainbow Friends, por exemplo, o Bluey. Mas antes, coloca essa caixa aí na cabeça e deixa o like pra ajudar a fortalecer o canal. E sério, fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, tipo fazer um mapa no Roblox. Porque todo mundo sabe que pra fazer essas coisas que envolvem criação de jogos ou mapas em geral, é necessária muita informação e muita bizarrice pra que dê certo. Porém, glória a Deus, existe sim aplicativos que facilitam bastante essas coisas e que deixam você usar 100% da sua criatividade pra conseguir construir mapas do seu jeito. Mesmo que esse jeito seja um pouco bizarro. Um aplicativo que eu recomendo bastante de coração é o Strucket. Um aplicativo muito bom mesmo, pra você poder criar seus mapas sem essa chatice de programação ou alguma coisa assim do tipo. Se você quiser fazer mapas mais básicos, você pode fazer. Mas caso você queira fazer coisas mais complexas, você também pode fazer. Por exemplo, jogos multiplayers e single players. Você que decide. Por exemplo, tem esse mapa de tiro que, meu Deus, como eu sou noob. Apanhei demais nesse mapa, eu tenho que assumir. Olha, muitos vão chamar de desculpa, mas é por causa que aquele mapa não era em primeira pessoa. Mas existe sim vários outros mapas que são em outras perspectivas. Exemplo esse aqui que eu tava roubando um cavalo de um cara. E tipo, tem milhares de mapas multiplayers e single players. E nem precisa se preocupar com medo dos servidores serem desligados. Sabe por quê? O Strucket, eles cuidam como se fosse uma mãe dos seus usuários. Todo e qualquer feedback que eles recebem é estreitamente anotado e em várias vezes eles fazem sim alterações. Pra você ter ideia, eu fui tentar criar um mapa todo bugado. Eu disse, vou conseguir bugar os aparelhos desse aplicativo. O único problema é que eles realmente fizeram um ótimo trabalho, por causa que não buga facilmente. Eu criei um olho bizarro, coloquei ele no céu junto com um negócio que eu não sei o que é. Criei um terreno bizarro que não fazia o menor sentido e funcionou perfeitamente. Principalmente com essa biblioteca incrível de modelos 3D que você pode obter do próprio jogo. Tudo que eu fiz, eu não precisei, sei lá, comprar alguma coisa. Tava tudo lá no próprio aplicativo. Ah, mas eu vou ter que criar uma conta. Não, você não tem que criar uma conta. É só você literalmente baixar, criar ou jogar. É a coisa mais simples do mundo, cara. Meu Deus do céu. Então vai lá baixar esse aplicativo agora. Tá no comentário fixado. Num clique você entra nesse vasto mundo. E muito obrigado de verdade, Strucket, por estar patrocinando esse vídeo. Bom, agora seguindo no que a gente tava falando, nós sabemos que a história do jogo se baseia literalmente em uma coisa até bem simples. Um passeio na escola. Sim, isso parece normal, mas pode ter certeza, vai ficar muito bizarro. Mas nessa escola aqui, que não foi identificada qual era, eles vão para o Odd World, ou o Mundo Estranho, que aqui a gente vai chamar da forma original, sabe? Odd World, Old World, sei lá. E vocês vão entender o motivo lá pra frente do vídeo. E como essa simples placa buga tudo. Mas enfim, seguindo na excursão, acontece algo estranho. Uma das pessoas que até então não sabemos quem é, simplesmente mudou o rumo que o ônibus ia seguir, e que acabou ocasionando em um acidente com o ônibus da molecada. Chegando em um local, nós somos abordados por um homem que até então é misterioso e nos fala que devemos tomar cuidado com o tal de Bluey e recuperar os blocos que acabaram derrubados. Esse cara misterioso é nos revelado no final do jogo ser uma espécie de cientista que nos prende nesse tipo de teatro durante 5 noites. Sim, tipo Five Nights at Freddy. E nessas 5 noites nós enfrentamos 4 bichos bizarros. O Bluey, que é bem bobão e é bem simples de fugir, sério, é muito simples. É só você
colocar a caixa na cabeça e pronto. Ele não entende como funciona uma caixa e para de te seguir. O outro é o Green, um bicho verde, faz jus ao nome dele. Só que tem um plot, a caixa não funciona com ele, mas é um pouco mais fácil de fugir, por causa que ele só vai na audição atrás de você, por conta dele ser simplesmente cego. É sério, é literalmente isso. Os outros dois eu falo que são mais complementos do que bichos em si, mas é o Orange e o Purple. O Orange, ele se não receber a marmita dele, ele fica bolado e começa a correr atrás de todo mundo por aí. E sério, é bem fácil de você morrer por ele, por conta que ele é extremamente rápido e às vezes não dá pra prever aonde ele vai aparecer. Porém, graças ao bom Jesus, existe uma linha no chão que nos mostra o local provável que ele vai passar. Agora o Purple é bem mais fácil. Ele fica na tubulação. Se você passa em cima da água, ele simplesmente te leva de base. Na real não tem muito o que falar sobre ele. Bom, mas em geral a maioria dos bichos é só você se esconder em algum lugar e pronto, você conseguiu se livrar da maioria dos ataques. O lance é que no mapa realmente tem bastante lugares pra se esconder, então fica até bem mais fácil. Se você tirar sua caixa, que é literalmente um lugar que você esconde ambulante, o jogo tem mais de 12 lugares de se esconder ao longo do mapa, que nem é tão grande assim, ou seja, 12 cantos em um lugar bem pequenininho. Mas o porém é que um desses lugares de se esconder é o lugar que pode sim contar a história do jogo. Perto do teatro, que é o lugar onde nós colocamos as coisas para completar as missões, bem perto de lá existe um tipo de cápsula. Sim, isso mesmo. O negócio que fica no meio de um lugar onde mostra a história do Rainbow Friends. Para ser mais específico, nessa sala onde encontramos essa cápsula, nós também vemos um livro e uma filmadora. Nessa filmadora, nos mostra uma pista de tudo, por conta de ter uma placa ao lado falando gravadora de fita, dispositivo de gravação de áudio original usado para dublar os amigos. E do outro lado tem outra placa falando os livros de esboço originais usados para criar o design de personagens para o programa de TV de desenho animado Rainbow Funtime Friends. Uou, calma aí. Por causa que eu não quero te confundir, e olha que eu ainda tenho que explicar como aquela máquina consegue simplesmente bugar e arrumar a história inteira. Em partes, nós sabemos agora que existe uma espécie de show envolvendo os personagens, que se chamava Rainbow Funtime Friends, e que muito provavelmente que os personagens que a gente enfrenta no jogo eram protagonistas do próprio Rainbow Funtime Friends. Eu não consigo falar Funtime sem lembrar de Five Nights at Freddy's. E que provavelmente se passava em meados de 1991. Mas como é que a gente sabe disso? Bom, nós sabemos disso por causa de um simples quadro. Ainda nessa sala que nós vemos essas coisas, nós vemos um quadro escrito "O primeiro amigo do Bluey", e embaixo dessa frase está escrito 1991. Ou seja, podemos concluir que o programa de TV estava passando em meados de 91? Bom, na verdade não, por causa que 1991 não significa o início do programa de televisão, e sim o início de algo que pode fazer tudo ficar bem surpreendente. Essa data, 1991, também é vista em outro lugar do mapa. Mesmo não sendo em um quadro ou em manchas no chão, o lugar onde nós encontramos é muito inusitado. É em um computador que nós encontramos em uma das salas. E nesse computador, nós vemos um texto escrito ODD. E uma coisa escrita falando último login feito em 3/6/1991. Usuário O. Davis. E bom, como nos Estados Unidos é mês, dia e ano, significa que a última vez que o computador foi usado foi em 6/3/1991, ou seja, na mesma época que essa foto foi feita. Sendo na mesma época, significa logicamente que o primeiro amigo do Bluey está conectado perfeitamente com as coisas que estavam sendo feitas no computador. O único problema é o que estava sendo feito no computador, e o que pode nos responder essa pergunta é simplesmente a cápsula. Bom, eu demorei um pouco para falar dela por causa que você tinha que saber sobre o texto escrito no computador, que era ODD, e o usuário O. Davis, e também o quadro que nós vemos a mesma data. Essas coisas são muito importantes, por causa que essa máquina é uma das coisas que às vezes você passa e nem percebe que do lado dela existe uma frase na parede. Essa frase tá escrito que esse é o lugar aonde eles foram realmente feitos. Lugar aonde eles realmente foram feitos? Espera, como assim? Significa que tava rolando alguma coisa muito estranha envolvendo especificadamente
essa máquina? Bom, infelizmente a gente em todo o jogo não sabemos com certeza o que tudo tem a ver com essa máquina. Mas como eu tenho licença de falar atrocidades e depois falar que era tudo teoria, eu irei fazer isso, né? Foi mal. Por causa que se tá escrito, aqui é onde eles realmente foram feitos, significa que essa máquina fez eles. E provavelmente esse sujeito oculto da frase é ninguém mais, ninguém menos que os Rainbow Friends. Bom, mas ainda não tá acabado. Nós sabemos o que foi, mas não quem foi. Quem era o criador dessa máquina? Eu não quero falar nada, mas a gente tem uma pista, que é o criador dos Rainbow Friends. O nome dele é Oswald D. Davis, o fundador dos Rainbow Friends. E o pior que nós vemos aqui é que a gente definitivamente não sabe o paradeiro dele e onde ele tá. Eu sei que muitos podem falar que ele é o cientista que aparece no final, mas eu não acredito muito nessa hipótese, por causa principalmente de nós vemos o nome dele no computador. No computador nós vemos escrito usuário O. Davis, que significa que o fundador usava esse computador e que a última vez que ele foi utilizado foi em 6/4/1991. Bom, agora eu vou te falar o problema. O problema é o seguinte: você sabe o que significa ODD, que é o sistema operacional que nós vemos na tela do computador? Só que para não estragar o plot, você tem que saber que na vida real existe um tal de MS-DOS, que é um programa que bem basicamente consegue fazer um monte de coisa. E eu sei que não faz o menor sentido, principalmente com o contexto desse vídeo aqui, mas eu nunca tive essa oportunidade de falar isso, então vou ter que falar. No MS-DOS era possível fazer até mesmo jogos, como por exemplo Duke Nukem, que na época não se chamava assim, mas o seu primeiro jogo foi feito lá. E sabe o que MS-DOS significa, né? Bom, ele significa Microsoft Disk Operation System. Pronto, acabou o meu momento de brilhar. E agora, depois de eu ter dado essa explicação, o que significa ODD? Bom, se a gente seguir na linha de raciocínio, deveria significar alguma coisa envolvendo o computador e tal, tipo MS-DOS, que significa Microsoft Disk Operation System, mas não tem nada que significa ODD. Será que significa Olá Diretor Danificado? Ou talvez Olha Discreto Doido? Bom, eu acho que não significa essas coisas, né? Significar seria muito louco, mas pode ser difícil de acreditar. Mas a única coisa que pode significar é Oswald D. Davis, ou o criador dos Rainbow Friends. Eu sei que essa linha de raciocínio é um pouco bizarra, mas se a gente continuar pensando assim, o word ODD, que se você traduz literalmente significa mundo estranho, na verdade é o nome de um cara. E assim faz mais sentido ele ter trocado a placa de lugar, por causa que os dois tinham o mesmo nome. Mas ainda tem uma coisa que não faz sentido, que é o computador. No computador, por que tem as siglas do fundador da Rainbow Friends? Alguma coisa tá errada nesse cálculo. Pra que ele ia criar um programa e tal? E se ele criou um programa pra fazer as coisas que ele queria? Ele criou uma espécie de inteligência artificial pra fazer as coisas que ele tava querendo. Mas o computador ainda tem um mistério, por causa que nele tá escrito que o último usuário foi o O. Davis, o até então criador dos Rainbow Friends. O único problema é que você não acha que seria muito óbvio ser o Oswald D. Davis? Por exemplo, logicamente que eles não estavam falando quem usou o computador foi o O. Davis, por causa que nem faria sentido. Claramente é um nome que foi simplificado. O lance é qual nome? Nós poderíamos falar que era sim Oswald Davis, e faria sentido, mas como eu disse, eu não acredito muito nisso, por causa que faria muito mais sentido ser outra pessoa mexendo na programação. Talvez um cientista, que faria muito mais sentido do que o fundador de uma empresa. E se nós pensarmos assim, nós conseguimos explicar literalmente quem é o cientista que aparece no final do jogo. Um dos cientistas que trabalhavam com Oswald. Esse cientista, junto com Oswald, criaram uma inteligência artificial. Essa inteligência que por algum motivo foi feita em uma espécie de máquina com prováveis pessoas cobaias. E provavelmente alguma coisa deu muito errado. Pra ser mais específico, no dia 6/4/1991, por causa que é o último dia que eles usaram a inteligência artificial. Alguma coisa deu muito errado, tipo muito errado mesmo, deixando o único cientista na sua fábrica, que no caso é o cientista que nós vemos no final, que sabia muito bem a dificuldade que é controlar esses monstros, e que sabia muito bem que se você alimenta eles indevidamente, você acaba transformando eles em mais monstros ainda de uma hora para outra.
a alimentação é uma coisa que tá muito, mas muito em alerta no jogo, parecendo que é uma coisa tipo, não faz isso, vai dar cagada. Por exemplo, em uma parte do jogo que só tem placas desse tipo, falando pra você não alimentar eles, mas mesmo assim ainda surgem algumas perguntas. O motivo dessas pesquisas terem sido feitas ainda estão meio sem respostas, e também por que raios o olho do Bluey que tá na foto tá normal, ele tá com os dois, porém quando a gente enfrenta ele só existe um olho normal. E o que aconteceu com o primeiro amigo do Bluey? Bom, essas perguntas serão respondidas em um próximo vídeo desse jogo, então caso você queira um outro vídeo sobre Rainbow Friends, só deixa seu like e compartilha com seus amigos. Se eu ver que esse vídeo foi bem, cara, eu juro por tudo que é mais sagrado que vai ter outro vídeo sobre. Mas isso aí é com você. Cada compartilhamento naquele grupo de amigos que eu sei que você tem, que geral lá gosta de Roblox, ou nem precisa nem gostar de Roblox, só manda lá que ajuda muito mesmo. E se algum dia tiver a parte 2, você vai saber que a sua missão estava cumprida e você foi a pessoa que ajudou até a parte 2. Falando em pessoas que ajudaram, muito obrigado ao Pato, que é um cara que eu conheço já há um tempo. Muito obrigado a ele por causa que ele me ajudou a fazer as coisas e tal. Eu tava com algumas dúvidas sobre máquina e tal. Eu provavelmente vou falar mais sobre isso na parte 2, mas valeu aí, Pato. Tá aparecendo um vídeo na sua tela aqui, cara, que é e se existisse na vida real? É uma coisa muito da hora que a gente faz aqui no canal. Eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai gostar, eu sei. Enzo, assiste. Anda, você também, Gabriel, assiste. É um vídeo que eu sei que vocês vão gostar muito mesmo. E embaixo tem uma playlist cheia de vídeo bem editado. Quer dizer, alguns não, que são bem antigos até. Então caso você queira acompanhar, acompanha aí, cara. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e falou.